Olá, alunos! Hoje Tia vai contar mais uma história, mas não é basicamente uma história nova, mas ela vai retratar com mais detalhes sobre o caminho que Jesus fez. Jesus, ele fez um caminho, mas antes eu quero deixar um texto chave. Lembra dos nossos textos chaves para vocês? Que eu já disse que eu acredito que ele é o texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi assim que Jesus fez esse caminho, quando seu Pai o entregou a este mundo, né? Ele veio como criança, nós vimos, e cresceu, foi um adulto, fez muitos milagres aqui, mas foi mal interpretado e visto como herege, como um homem que contradisse as leis de sua época, porque se disse filho de Deus, mas, no entanto, ele só fez o que era bom para as pessoas. Ele libertou pessoas, ele salvou, ele perdoou pecados, ele curou cegos e aleijados e, mesmo assim, foi morto na cruz do Calvário. Mas ele mesmo disse que precisava tudo aquilo acontecer para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. E eu vou contar mais ou menos como essa história aconteceu. Os líderes religiosos da época odiavam Jesus. Por isso, fizeram um plano para matá-lo. Eles tinham inveja porque as pessoas gostavam de Jesus. E não gostavam quando Jesus disse ser o Filho de Deus. Para a lei dos judeus, o que Jesus tinha falado era pecado, e ele deveria ser punido com a morte. Jesus foi acusado de coisas que não fez. Mesmo assim, não tentou se livrar do sofrimento ou da morte. Jesus foi pendurado numa cruz. As pessoas insultavam e riam dele, mas mesmo assim ele pediu que Deus perdoasse a todos. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Este véu era usado para separar as pessoas de Deus. Eu também já contei aqui uma história que foi o jardim, a cortina e a cruz. E aquele véu era como uma porta de entrada proibida. Lembra? Que Jesus tinha colocado lá no Jardim do Éden quando o homem pecou, quando ele colocou aqueles 2 anjos com a espada de fogo proibindo o homem de entrar no jardim depois do pecado, né? E aquela porta de entrada proibida no templo era aquele véu, aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E aquela cortina, quando Jesus morreu, ela se rasgou de alto a baixo. Isso quis dizer o quê? Que Jesus, ele derrubou a parede da separação, né? Jesus, ele acabou com a separação que existia entre Deus e o homem, que tinha começado lá no Éden. E Jesus foi traído, como vocês sabem, por um de seus amigos. Mas ele fez um caminho, Jesus fez um caminho para que as pessoas possam chegar até Deus. Agora, da mesma maneira que uma criança corre para os braços de seu pai ou de sua mãe, todas as pessoas que acreditam que Jesus é o Filho de Deus podem ir até Jesus, podem ir até Deus. Jesus não tinha feito nada de errado.
e nem podia ser acusado de nada, mas ele pagou pelos nossos erros e pela nossa culpa. Ele recebeu o castigo em nosso lugar. Deus amou o mundo tanto que entregou o seu precioso e perfeito Filho para ser castigado pelos nossos erros. Agora podemos ter vida eterna e estar para sempre com Deus por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Deus nos amou tanto que nos deu seu Filho para nos salvar. Quem crê em Jesus como seu Salvador vai viver com Ele para sempre na vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Ter esse direito de viver com Jesus para sempre. Basta apenas crer. Crer em Jesus. O Evangelho é tão simples, né? Basta apenas crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz para nos salvar. Você acredita? Você tem fé nisso? Se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. É muito simples. Basta apenas crer em Jesus e recebê-lo como seu Salvador. Pedir para que ele entre no seu coração e faça morada. E assim você terá o direito da vida eterna. É muito simples para receber Jesus, não é? Ter o direito da vida eterna. Ele é maravilhoso. Aqui todas as fotos do sofrimento, né, que ele passou. Os soldados, o túmulo, as mulheres chorando, seus amigos, né, lamentando a sua dor naquele triste Monte Calvário. E aqui ele com as crianças, porque ele também disse que aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Por isso que ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Né? Então foi assim que Jesus criou este novo e vivo caminho. Né? Na palavra caminho tem a sílaba K, né? É a sílaba do C, K, K, Cu. E o C com E, ele fica com som de S. E o C com I também, fica C e C. Na palavra caminho também temos a família do M, Ma, Me, Mi, Mo e Mu, né? Com letra de imprensa e a letra cursiva. E temos também um dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo é o encontro de duas letras que têm o mesmo som. No caso, NH, né? Com A fica nha, com E fica nhé, com I fica nhe, NHO nhó e NHU nhu, nha, nhé, nhé, nhó, nhu, de caminho, né? E Jesus, ele abriu este caminho para nós. O caminho até Deus, que tinha sido interrompido pelo pecado, mas que Deus tinha prometido que ia dar um jeito. E ele deu um jeito enviando o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Mas ele não ficou morto, nós vimos isso em outras aulas, que ele ressuscitou, não é? Para nos dar uma nova vida, não é? E ele mostrou que como ele ressuscitou e teve a nova vida, nós podemos também ter uma nova vida em Cristo Jesus. Até a próxima aula.